aí, gente, bom dia, tarde, noite. Vamos começar o nosso último vídeo sobre temperatura e calor, o que é uma notícia boa, só que a gente vai falar de trabalho e primeira lei da termodinâmica, tem muita coisa para falar, então esse é um vídeo que vai durar mais um pouquinho, o que não é uma notícia tão boa. Então, para ficar o mais curto possível, vamos direto então aqui para a figurinha do Joule, falar sobre primeira lei da termodinâmica. Primeiro a gente vai começar definindo trabalho na termodinâmica. Então, antes de mais nada, a primeira lei da termodinâmica ela é uma lei de conservação da energia aplicada na termodinâmica. Então a gente precisa ajustar certas equações que a gente já tem para trabalho e energia, como por exemplo a equação do trabalho, para variáveis que a gente vai utilizar aqui na termodinâmica. Então, para isso, nós vamos começar observando esse experimento aqui. Um gás encerrado em um recipiente de volume variável. Um volume que tem um recipiente com um êmbolo em que eu posso mover esse êmbolo para cima e para baixo, como, por exemplo, o que tem no interior de uma seringa. Mas aí, se você for imaginar a seringa, você teria que tampar lá, né, a saída da seringa, né, o buraco lá onde você coloca a agulha na seringa. Então você teria que tampar esse buraco para poder ter um recipiente fechado com um êmbolo para a gente poder imaginar. Para não precisar de imaginar, vamos lá no FET ver esse gás encerrado em um recipiente de volume variável e como que pode ser realizado trabalho sobre esse gás ou que ele mesmo pode realizar trabalho. Vamos lá. Estamos aqui no FET, essa simulação chama Estados da Matéria. Aqui nós temos um gás encerrado em um recipiente, né? Esse aí. Aqui tem até falando, né, qual gás que é, no caso aqui é o neônio. Você tem aqui um medidor de pressão aqui com uma pressão bem alta, né? 50 atm, uma pressão gigantesca. A temperatura dele está baixinha. E aqui eu posso aumentar ou diminuir a temperatura do gás. Só que eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Esse dedo aqui consegue empurrar o êmbolo e alterar o volume desse gás. Eu quero que vocês observem o que vai acontecer com a temperatura do gás à medida que eu desço aqui, ó. Então a temperatura do gás está aumentando, né? Então esse gás ele estava uma temperatura negativa antes, muito negativa. Vocês devem ter observado, ó. E aí, quando eu trago o êmbolo para cá, a temperatura dele vai aumentando. Ó. Ela agora já está até inclusive positiva, ó, 24 graus Celsius. Tá bom? Então, você tem aqui uma temperatura baixinha lá, ó, -7. Eu empurro o êmbolo, a temperatura começa a aumentar. E por que ela aumenta? Porque você começa a aumentar o número de colisões aqui entre as partículas, o número de colisões das partículas com as paredes do recipiente, portanto você também experimenta um aumento de pressão, olha aqui, ó, a pressão aumentou também. Então a temperatura aumentou a partir de eu ter empurrado esse êmbolo para cá. Então você pode concluir que de alguma maneira foi transferida energia para o gás. Foi transferida energia que esse gás não tinha antes, né? Por isso que ele aumentou de temperatura. E repara aqui, não fui eu que vim aqui e liguei essa chama aqui, ó. Não, eu não fiz isso. Eu simplesmente movi o êmbolo para cima e para baixo e a temperatura diminui quando a temperatura e a pressão diminuem quando eu trago o êmbolo para cima. A temperatura e a pressão aumenta quando eu levo o êmbolo para baixo. Então aqui você já tem uma dica de que se eu não transferir energia para o gás por meio desse cara aqui, ó, por meio da chama, eu transferi de algum outro jeito, então eu realizei um trabalho sobre esse gás de forma que a energia foi transferida para ele. Então essa situação que nós estamos vendo aqui é um indício que eu consigo realizar trabalho em um sistema termodinâmico e, dependendo da situação,
transferir energia para ele. Agora, se eu estou com esse êmbolo aqui muito aqui embaixo e aumento demais a pressão, eu posso fazer isso simplesmente. Olha aí o que acontece. Ó. Aumentei demais a pressão. Vamos ver isso de novo. Ó. Eu posso fazer isso simplesmente trazendo esse gás aqui para cá. Né? Quais são as maneiras de aumentar a pressão nessa simulação? Trazendo o êmbolo aqui para cá e diminuindo o volume. Jogando mais gás aqui dentro, ó, mais partículas. A pressão vai aumentar também. E aumentando a temperatura. Tudo isso faz a pressão aumentar. A pressão é a violência com que as partículas se chocam umas nas outras e se chocam com as paredes do recipiente. Né? Você pode pensar dessa maneira. Se aumentar demais essa pressão, aumenta demais a pressão, vamos lá. Ó. Olha o que acontece. A tampa vai embora. Porque o próprio gás expulsou a tampa, jogou o êmbolo, né? Jogou o êmbolo lá para cima e realizou o trabalho. Então, mediante certas circunstâncias, o gás pode realizar um trabalho e transferir energia para o ambiente. Né? Então, ele transferiu energia ali para a tampa e jogou a tampa longe. Então, nosso objetivo nessa unidade é entender como que essas situações podem ocorrer. Quando é que um gás encerrado realiza trabalho? Quando é que ele aumenta de temperatura porque foram lá e realizaram um trabalho sobre ele? Então são esses assuntos que a gente vai discutir. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Continuando aqui nossa apresentação, o trabalho termodinâmico ele pode ser realizado sobre o gás. Então, na apresentação que a gente viu ali, na simulaçãozinha que a gente viu, qual condição que o trabalho estava sendo realizado sobre o gás? Na condição em que vinha a mãozinha lá e empurrava o êmbolo e o resultado era aquela energia, a gente chama de energia interna, a gente vai ver ainda nesse vídeo, né? A energia interna do gás ali aumentar e a temperatura aumentar também. Então, vinha a mãozinha, realizava trabalho sobre o gás e o gás ganhava energia. Beleza? Outra possibilidade, o trabalho pode ser realizado pelo gás. Então, naquela segunda situação em que o gás expulsa o êmbolo, joga a tampa longe lá, o próprio gás realizou o trabalho. Então, quando a gente pensar trabalho em termodinâmica, se a gente pensar no experimento do gás encerrado aqui, o trabalho pode ser realizado sobre o gás ou pelo gás. A gente exemplificou isso nas simulações. Agora só nos resta ver isso de forma matemática e fazer o quê? É sempre o curso natural das coisas, né? A gente observa uma situação e tenta passar isso na forma matemática. Para isso, nós vamos começar com a definição de trabalho. Então, a definição de trabalho fala que um incremento de trabalho é F escalar e aqui um incremento de deslocamento. Você pode pensar no deslocamento do próprio êmbolo. Então, êmbolo para cima, êmbolo para baixo, tal, êmbolo subindo ou descendo. Você pode pensar isso como um deslocamento positivo ou negativo no eixo Y. E aí está sendo realizado o trabalho sobre o gás, quando aquela força externa vem e empurra o êmbolo, ou pelo gás, quando o próprio gás empurra o êmbolo para cima. De qualquer maneira, nós podemos escrever, aliás, antes de passar para a próxima linha, aqui, ó, como eu escrevi aqui, a força ela é paralela ao deslocamento e ela ocorre, né, por isso que o produto escalar aqui saiu fora, né, porque o ângulo entre força e deslocamento é ou 0 ou 180, o que vai te dar, né, o cosseno de 0 ou o cosseno de 0 e de 180, eles vão ser, né, cosseno de 0, 1, cosseno de 180, menos 1. E, portanto, você poderia ter aqui f de y mais ou menos, não vou colocar o sinal de mais, porque isso aqui vai virar um integral, e aí o sinal de mais ou menos, ele vai aparecer conforme os limites da sua integração. Tá? Mas o ângulo aqui entre a força e o deslocamento, ele ou é 0 ou é 180 naquela situação lá do êmbolo, tá bom? Porque você vai pensar sempre na força que o gás está fazendo, a força que o gás
está fazendo no êmbolo. E aí o gás faz força no êmbolo sempre para cima. Quando vem a mãozinha, você tem a força, você tem o deslocamento com 180 graus em relação à força que está apontando para cima, pois você vai considerar sempre a força que o gás faz lá no êmbolo. Tá bom? Aí, a gente escreve, né, que o dr virou dy porque o êmbolo está se movendo na direção y, e aqui a gente vai escrever F do jeito que a gente aprendeu em função da pressão. Pressão vezes a área. A área vezes, né, a área transversal ali do recipiente vezes o incremento de deslocamento vertical, isso forma um volume que a gente vai chamar de dV. Portanto, o trabalho infinitesimal é dado por PDV. Então eu realizo um pequeno trabalho dW se eu movimentar o êmbolo se eu movimentar o êmbolo de forma a descrever ali um pequeno volume dV, a alterar esse volume. Portanto, o trabalho termodinâmico é a integral de PDV de um volume inicial até um volume final. Portanto, se eu tiver um aumento de volume, eu vou experimentar aqui o sinal positivo. Se eu tiver uma diminuição, eu vou experimentar aqui o sinal negativo, de acordo com o que eu estava falando aqui, né? Se eu empurro o êmbolo para baixo, o volume diminui, você tem o ângulo de 180 aqui nessa equação. Se o gás empurra o êmbolo para cima, o volume aumenta, você tem o ângulo de zero nessa equação aqui, entre força e deslocamento, tá bom? Então, importantíssima equação para o trabalho em termodinâmica, a integral de PDV, tá bom? Seguindo aqui, o trabalho realizado sobre o gás é aquele que nós temos a diminuição do volume e, portanto, o trabalho fica negativo. Então você fala que aquela mãozinha lá que apertou o êmbolo realizou um trabalho sobre o gás. O gás estava lá tranquilo, ele foi forçado a mudar de volume, a diminuir o seu volume, e isso ocasionou um aumento de temperatura. Ele vai acabar ganhando energia porque realizaram um trabalho sobre ele. O W aqui tem o sinal negativo nesse caso. Na segunda situação, em que o gás expulsa a tampa lá, você fala que o trabalho foi realizado pelo gás, há um aumento de volume, tá? Naquela simulação em particular, não tinha como aumentar o volume do gás devagarzinho. Vai ter uma outra que, lá no FET mesmo, tem uma outra que tem, a gente vai ver ainda nesse vídeo. Mas naquela primeira simulação, não tinha como aumentar o volume devagarzinho a partir de um aumento de temperatura lá do gás, né? Portanto, não deu para perceber esse aumento gradual. Só lá naquela simulação só tem quando a pressão é suficiente para arrancar a tampa de uma vez. Mas você pode pensar também, quando o gás realiza trabalho, ele vai empurrando devagarzinho o êmbolo para cima. Você pode pensar nisso também. Seguindo, importantíssimo, ó, o gráfico PV. Você ter o trabalho sendo a integral de PDV faz com que o chamado gráfico PV seja o principal indicador, o principal meio de nós registrarmos um processo termodinâmico. Então aqui tem um exemplo. Ó. Um gráfico PV, aconteceu um processo termodinâmico entre I e F, e como a integral da curva, né, aqui é o trabalho, a integral dessa curva, PDV, é o trabalho, a área sobre essa curva representa o próprio trabalho. Aí, nós vamos ver lá na frente que essa situação aqui é um processo termodinâmico a temperatura constante. Então, ele começa nesse ponto, você realiza um processo a temperatura constante, a pressão diminui e o volume aumenta. Os mesmos pontos estão sendo mostrados aqui, ó, I e F. Só que nós temos dois processos termodinâmicos acontecendo, um a pressão constante e o outro a volume constante, para levar o gás para o mesmo ponto final, mesmo ponto inicial, mesmo ponto final. No entanto, trabalho, área sobre a curva,
bem diferente, ó. Então, o trabalho termodinâmico, ó, conclusão que você chega ao interpretar que o trabalho é a área sobre as curvas em um diagrama PV, você interpreta que o trabalho em termodinâmica depende da trajetória. Isso é um resultado um pouco inusitado, porque você tinha aprendido lá na Física 1 que o trabalho era independente da trajetória, só que lá a gente falava estritamente do trabalho gravitacional e do trabalho elástico, né? E essas são chamadas forças conservativas. Portanto, lá tudo bem, o trabalho não vai depender da trajetória. Aqui nós temos uma situação diferente. Então, aquele sistema lá é gás encerrado, empurrando o êmbolo, ou você do lado de fora lá empurrando o êmbolo para baixo, aquilo é um sistema bem diferente do que você acostumou a estudar lá quando você trabalhava com a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica na Física 1, que te proporcionava calcular trabalhos em que você eram independentes da trajetória. Aqui não. Aqui o trabalho termodinâmico depende da trajetória, certo? Isso vai ser fundamental para a gente interpretar, para a gente entender a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então, se você fizer processos diferentes, eles serão representados por curvas diferentes em um diagrama PV, portanto terão áreas diferentes, certo? O trabalho termodinâmico, mesmo que você ligue dois pontos iguais, será diferente nessas ocasiões. Então, se o trabalho não é independente da trajetória, o que é independente da trajetória? Então, alguns experimentos feitos pelos físicos lá do final do século XIX, eles mostraram que, aliás, nem sei se é final não, tá? Metade para o final do século XIX. Eles mostraram que a quantidade que é independente da trajetória não é W, não é o trabalho, mas sim Q menos W, ou calor menos trabalho é independente da trajetória. Essa foi uma ideia muito difundida por um físico chamado Clausius. Não confundir com Celsius, não são a mesma pessoa. Tem inclusive 100 anos de diferença entre um e outro. Então o Clausius ele fez alguns experimentos e determinou, né, que Q menos W é uma grandeza independente da trajetória. Portanto, se na mecânica aquilo que é independente da trajetória ele representa a variação de uma certa quantidade de energia, isso vai acontecer também na termodinâmica. Aquilo que é independente da trajetória representa a variação de uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia foi chamada energia interna. Pensando no gás do nosso exemplo que nós estamos usando desde o início, você vai falar que é a energia interna do gás. É uma quantidade de energia que o gás possui para ter lá as moléculas agitando, né, e configurando ali um certo volume e uma certa pressão. A gente vai ver mais na frente ainda, né, aliás, não nesse vídeo, na próxima unidade, quando a gente falar da teoria cinética dos gases, a gente vai ver que a energia interna para o chamado gás ideal depende só da temperatura. Então ela é uma variável, a quantidade de energia que um gás possui por ter temperatura. Tá bom? Ao aumentar a temperatura de um gás, se aumenta a energia interna dele. Então, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica. ΔE igual a Q menos W é a conservação da energia aplicada em um sistema termodinâmico. Tá? Então você pode pensar, a energia que um gás tem, ela vai ser a energia que foi fornecida para ele na forma de calor, ou desculpa, a variação da energia interna, tá? No próximo capítulo, Teoria Cinética dos Gases, nós vamos aprender a calcular os dois. ΔE, né, variação da energia interna, lembrando que essa energia interna aqui, muitas vezes é chamada de U também, dependendo do livro que você usa, ΔU. Então, lá no próximo capítulo, a gente vai aprender a calcular tanto ΔE
quanto é, né, energia interna, quanto que ela vale. A primeira lei de termodinâmica fala em variação da energia interna. Então vamos de novo. Você tem lá um gás encerrado em um recipiente. Você vai realizar algum processo termodinâmico que certas grandezas dele lá vão variar, pressão, volume, temperatura, etc. A variação de energia interna dele será a quantidade de calor que ele recebeu menos o trabalho que ele exerceu. Tudo bem? Então, como que era isso lá para o primeiro exemplo que eu dei, que é o êmbolo, gás fechado e a mãozinha empurrando o êmbolo. Se a mãozinha está empurrando o êmbolo, você tem um trabalho positivo, um trabalho negativo, trabalho realizado sobre o gás. Então, com o trabalho negativo, isso aqui fica positivo e você vai ter um aumento de energia interna, portanto, um aumento de temperatura. Então, você consegue justificar matematicamente aquilo que a gente viu na simulaçãozinha do início desse vídeo. Aqui eu vou colocar uma fotinha do Joule, porque em 1845, né, cerca de 1845, o Joule deu contribuições significativas para chegar nessa conclusão aqui. As mais significativas foram o estudo dele com processos cíclicos. Então ele usava um processo termodinâmico cíclico em que ele fazia um processo adiabático, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que por definição é um processo em que não ocorre troca de calor. Então ele fazia alguns processos adiabáticos, ele alternava ali processo adiabático com processo isotérmico, né, a temperatura constante. E aí ele via que nos processos adiabáticos a variação de energia interna era atribuída só ao calor. Então, quando ele conseguia fazer processos cíclicos estritamente adiabáticos, ele tinha ali o calor ali era independente da trajetória se o processo fosse adiabático. Tá? Nós vamos, quando a gente aprender direitinho a mexer com essa equação da primeira lei da termodinâmica, a gente vai ver que faz bastante sentido, né? O trabalho ele ser independente da trajetória. A gente pode até voltar aqui, ó. Um processo adiabático é aquele que ocorre sem troca de calor. Então, Q é igual a zero. Portanto, W fica igual a menos a variação da energia interna e, portanto, se torna ali independente da trajetória. Então, de volta ao nosso raciocínio aqui, o que mais? O Joule, além de trabalhar com processos cíclicos, trabalhou com o chamado equivalente mecânico do calor. O que era isso? Na época do Joule, não se sabia que o calor era uma forma de energia. Muitos cientistas da época pensavam que o calor era um fluido, né, por isso esse fluido recebeu o nome de calórico. Então, a teoria do calórico falava que um corpo tinha lá um fluido invisível, sem massa, sem cheiro, sem nada, né, que era uma propriedade, ele tinha isso dentro dele lá, um determinado corpo, e aquilo era proporcional à temperatura. Então, se um corpo aumentasse de temperatura, queria dizer que ele recebeu mais calórico. E se você colocava ali um corpo quente e um corpo frio em contato, e aí depois eles entravam em equilíbrio térmico, queria dizer que um corpo passou calórico para o outro, mas com a ideia de fluido, um fluido que você não conseguia ver, que ia de um lado para o outro ali. O Joule, com esta experiência aqui, mostrou que isso não era verdade. Ele foi um dos cientistas que ajudou a refutar a teoria do calórico. Por quê? Aqui você tem nada mais, nada menos do que uma manivela girando pás, e você coloca isso aqui, né, dentro desse recipiente aqui cheio de água e isola esse recipiente termicamente. O Joule era um grande experimental nisso, em bolar experimentos em que ele conseguia isolar termicamente o fluido ou gás que ele estivesse estudando, que estivesse aqui dentro, ele conseguia isolar isso termicamente do ambiente com muita eficiência. Você não tinha muitos equipamentos
você não tinha equipamentos tão eficientes para a época, que é 1845, em que isso era tão fácil igual é hoje, né? Hoje você tem ali várias maneiras de executar um experimento em que você consiga manter fixa a temperatura dele, mesmo ali na casa dos centésimos, milésimos de graus Celsius ali. Então, o Joule conseguiu, ao mover essa manivela e deixar a água aqui dentro, provar que a água aumentava de temperatura. Então, a energia mecânica que você estava ali transferindo para a manivela e por consequência para as pás se convertendo em energia de rotação aqui, ela iria terminar por aquecer a água e aumentar a temperatura da água. Então, você tem ali uma correspondência entre a energia mecânica de rotação aqui e um aumento de temperatura. Então, foi transferida energia para essa água. Então, a partir desse e de outros experimentos, a teoria do calórico foi refutada. Calor é energia. E uma outra curiosidade, a energia não era medida em Joule na época do Joule, né? Ela ganhou esse nome depois, em homenagem ao próprio Joule e aos experimentos, aos inúmeros experimentos que ele fez em termodinâmica, que ajudou a avançar muitos conceitos físicos nessa área. Nessa época, a energia era medida em erg, que é uma unidade do sistema chamado sistema CGS, baseado no centímetro, no grama e no segundo. Então, não existia Newton, não existia Newton metro, você usava o sistema ali CGS basicamente para tudo, né? No caso, o erg era uma unidade de energia construída a partir de centímetro, metro e segundo. No caso, centímetro, ela vai ser, centímetro, grama e segundo. CGS é centímetro, grama e segundo. Então, o erg, ele era, se o Newton é quilograma metro por segundo e o Joule é quilograma metro ao quadrado, segundo ao quadrado, de novo, Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado e o Joule quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. O erg era grama centímetro ao quadrado, segundo ao quadrado. Beleza. Então era assim que era medida a energia em erg na época. E já você tinha ali apesar de ainda existir a teoria do calórico, existia uma medida disso, que era a caloria. A caloria ela era pensada como uma quantidade ali para medir variações no calórico. E aí o Joule conseguiu, com esses experimentos, achar uma constante proporcionalidade entre o erg, ou o que a gente chama hoje de Joule, e a caloria, né? Então, você associar 4,18 entre caloria e Joule vem desses experimentos do Joule, né? Então, esses que são os experimentos do Joule sobre o equivalente mecânico do calor. Então, ele ajudou a mostrar que o calor é uma forma de energia e que não tinha nada a ver lá essa teoria do calórico, né? Não refutaram a teoria do calórico a partir de uma série de experimentos, entre eles esse aqui do Joule. Então agora, vamos falar de alguns casos particulares para a primeira lei da termodinâmica, mas antes vamos passar por dois conceitos básicos. Quando a gente falar de sistema termodinâmico, o meu sistema é esse gás, o meu sistema é um bloco de ferro, pode ser, meu sistema é 1 litro de água. Então é um conjunto de materiais ou de substância que vai trocar energia com outras partes desse mesmo sistema. Então eu estou considerando um bloco de alumínio que vai receber calor de uma chama. Então você está considerando como sistema ali o bloco de alumínio e a vizinhança dele ali onde tem a chama.
Então eu vou considerar agora lá, volta lá na simulação do FET, o recipiente preso no êmbolo. Então, o que é o sistema? O gás que está dentro do recipiente, a chama que eu posso usar ali para esquentar e tal, o que tem ali na vizinhança é o sistema. Um processo termodinâmico é quando você modifica o estado de uma substância. Então, você tem as chamadas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Quando você faz modificações nessas variáveis, a gente fala que você muda o estado do sistema. A gente usa essa palavra estado no nosso dia a dia. Por exemplo, você deixa cair um copo, o copo quebra, você olha e fala, nossa, olha o estado que ficou um copo. Então você vai usar a palavra estado mais ou menos com essa ideia, de indicar o que está acontecendo com aquele sistema, termodinamicamente falando, a partir de modificações em pressão, volume e temperatura. Então agora, para resumir isso tudo, você tem aqui um sistema. Esse sistema pode ganhar calor, e aí você vai ter um calor negativo. Ele pode, um calor positivo, desculpa, ele está entrando no sistema. Se o sistema manda calor para a vizinhança, então calor sai do sistema, esse calor vai ser negativo. Se o sistema realiza um trabalho, como por exemplo, levantar o êmbolo lá do recipiente da nossa simulação, se esse sistema realiza um trabalho positivo, se um trabalho é realizado sobre o sistema, trabalho negativo. Então, quando a gente fala de um sistema termodinâmico, ele está ali habilitado a trocar calor com a vizinhança e realizar um trabalho ou sofrer a ação de um trabalho pela vizinhança ali também. Essas variações de calor e de trabalho vão influenciar na energia interna, ou seja, na temperatura do sistema, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. E agora, a gente pega essa equação aqui para ver alguns casos especiais que vão ser melhor compreendidos nos próximos capítulos. O primeiro deles é o processo adiabático. Então, definição de adiabático, sem troca de calor. Então, você vai imaginar uma das duas coisas. Ou o processo ocorre de maneira tão rápida, mas tão rápida que não dá tempo do recipiente trocar calor. Você vai trocar calor com o ambiente, né? Você vai chamar ele de adiabático. Então, por exemplo, você pega um spray aerosol, aperta o spray e ali o gás que ficou dentro do spray sofreu um processo adiabático. A expulsão que eu fiz do gás lá foi tão repentina e tão grande apertando o botão que não deu tempo foi tão grande não, tão rápida, né? Ela foi tão rápida que não deu tempo do gás trocar calor com a vizinhança. Outra situação, eu pego um recipiente, isolo ele todo termicamente. Isolo ele, não tem como trocar calor de maneira nenhuma com a vizinhança. Adiabático. Tá bom? Como que é o gráfico de um processo adiabático? Você vai ter aqui eu exemplifiquei uma expansão adiabática. Certo? Então, um outro exemplo. Eu tenho lá o gás lá, o nosso velho conhecido gás encerrado do início do capítulo. Você pega o êmbolo e puxa ele de maneira abrupta. Você tem uma expansão adiabática. Ó. A pressão vai diminuir, porque eu aliviei aqui, ó, a tampa, né? A tampa que estava presa, eu peguei, suspendi ela para lá. Então, para isso eu alivio a pressão. Vocês vão ver que o livro do Halliday, ele usa para falar de pressão nessa situação do gás encerrado com o êmbolo móvel, ele usa uma caixa com bolinha de gude. Então você tirar bolinhas de gude de dentro da caixa é diminuir a pressão, colocar bolinhas de gude dentro da caixa é aumentar a pressão. Essa foto vai estar
Eu não lembrei de colocar essa foto na apresentação, mas eu vou adicionar ela no vídeo. Vai aparecer para você aqui agora o recipiente do livro do Halliday, né, mostrando ali as bolinhas de gude. Você tira elas de dentro da caixa, a pressão diminui, você coloca mais bolinhas de gude, a pressão aumenta. É um exemplo de retratar ali diminuições e aumentos de pressão em um sistema com volume variável, né? Voltando aqui para nosso processo adiabático, você teve que aliviar a pressão para poder aumentar o volume e fez isso de maneira rápida, sem troca de calor, tá? Essa aqui é uma curva que dá para você obter ela matematicamente, tem lá no livro do Halliday, mas não está na nossa ementa. Então a gente não vai aprender a calcular matematicamente essa curva aqui chamada de adiabata ou adiabática, que descreve um processo adiabático. Então aqui uma curva bem abrupta para descrever esse aumento repentino aí de volume por meio de um processo adiabático. Se Q é igual a zero, né, por definição ele ocorre sem troca de calor. Se Q é igual a zero, você tem que a variação de energia interna em um processo adiabático é menos o trabalho, né? Então, para o processo adiabático, se você arrumar uma outra expansão adiabática que liga esses dois pontos, o trabalho ele vai sim ser independente da trajetória. Foi isso que eu falei em relação lá ao Joule, mas isso é um caso particular, só para o caso adiabático, tá? Para o caso geral, o que é independente? Q menos W. Ele que é independente da trajetória, isso que deu origem à primeira lei da termodinâmica. Agora um processo isotérmico, sem variação de temperatura. A gente vai ver nos próximos capítulos que a energia interna está intimamente ligada à temperatura de um gás. Portanto, se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Essa curvinha aqui, ó, nós vamos ver no próximo capítulo, que ela é uma curva parecida com a curva de 1 sobre x, f de x igual a 1 sobre x. Tem essa cara aqui, ó. Nós vamos ver por que na próxima unidade. Então, o processo isotérmico ocorre seguindo essa curva. Aqui a gente tem uma expansão isotérmica, né? Um aumento de volume, portanto, uma expansão isotérmica. Aqui uma pressão, uma diminuição de pressão também, só que menos repentina do que no caso adiabático. E se não existe variação de energia interna, porque a temperatura ficou constante, o calor que foi adicionado ou retirado do sistema, ele é igual ao trabalho. Aqui você vai ter um trabalho positivo, né, porque é uma expansão, né, aqui o trabalho, você está indo daqui para cá, portanto, o seu volume está aumentando, você vai ter um trabalho positivo. Então, quer dizer que calor foi cedido pelo sistema. Então, se trabalho positivo é trabalho realizado pelo sistema, calor positivo é calor cedido pelo sistema. Tudo bem? O sistema vai, então, perder calor para poder realizar o trabalho. Num processo isovolumétrico, ele acontece sem variação de volume. Se você voltar na definição do trabalho termodinâmico lá, ela depende de um incremento de variação de volume. Precisa de um dV ali. Se esse dV for zero, o trabalho é nulo. Então, quando o processo ocorre sem variação de volume, ó, nós não conseguimos nem definir uma área sobre a curva aqui para você calcular a área dela. Então, trabalho igual a zero. Aqui você está vendo esse processo termodinâmico ocorrendo a volume constante. Se o volume é constante, nós temos a energia interna igual ao calor. Portanto, em um processo isovolumétrico, a variação de energia interna é igual ao trabalho, é igual ao calor, já que o trabalho é igual a zero. Tá? E aqui mostra que eles vão ter o mesmo sinal, né? Se o calor for recebido, que é positivo, e você tem um aumento de temperatura. Se o calor for cedido,
que é negativo, você tem uma diminuição de temperatura. Essencialmente é isso que essa equação aqui está falando para o processo isovolumétrico. Seguindo aqui, o processo isobárico é o que não tem variação de pressão. Então aqui o gráfico PV, o processo acontecendo sem variar a pressão. Essa área aqui, ó, já é um indício que você nem precisa dar aquela integral, né? Você tem aqui um retângulo bonitinho, ó. O ΔV vezes o P vai te dar a área aqui embaixo. Então o trabalho isobárico é calculado só por P ΔV. Você nem precisa calcular a integral. Só que nenhuma das três grandezas vai se anular durante o processo isobárico, né? Aqui, se o processo for isobárico, então não tem mamata aqui não. Você vai ter que calcular esses três termos aqui, né? Você vai ter que ter informações sobre os três termos aqui. Nenhum deles vai ser zero. Mas o trabalho, ele se torna P ΔV. Não precisa nem realizar um integral, né? Pressão constante, sai fora da integral, W igual a P ΔV. Quando um processo for cíclico, se ele começar e terminar no mesmo ponto do diagrama PV, significa que você voltou para o ponto de mesma temperatura. Portanto, você vai ter ΔE igual a zero. Então, processos... Mas se você for pensar lá na física 1, quando você tinha um processo cíclico lá na física 1, o trabalho era igual a zero, porque ele era a variável lá independente da trajetória. Se você faz um processo cíclico em termodinâmica, nossa variável independente da trajetória é a variação da energia interna e é ela que vai ser igual a zero. Você pode pensar também que o sistema voltou para o ponto em que a temperatura era igual à temperatura de antes, portanto, não tem variação de energia interna. Você pode pensar dessa forma também. Portanto, o calor recebido ou cedido pelo sistema será igual ao trabalho. Então, se o sistema recebeu calor, Q maior do que zero, significa que foi realizado um trabalho pelo sistema. Se o sistema perdeu calor, Q menor que zero, significa que foi realizado um trabalho sobre o sistema para dar W menor do que zero também. Todas essas situações vão ficar mais claras se você pegar para fazer alguns exercícios, né, aqueles lá da lista principalmente, vão ficar ainda mais claras no próximo capítulo de teoria cinética dos gases. Por último, o que é uma expansão livre? Um gás em uma expansão livre, ele não realiza trabalho, não troca calor e não muda de temperatura. Como que isso é possível? Você vai pensar nesse sistema aqui, ó. Você tem um gás encerrado em um recipiente que tem um isolamento que não permite a troca de calor, e aí tem uma válvula impedindo esse gás de chegar aqui, onde neste outro recipiente foi feito vácuo, ou seja, foi tirado todas as partículas que pudessem existir aqui dentro. Portanto, quando eu abro a válvula, a pressão desse gás aqui empurra as moléculas, né? A pressão que esse gás aqui está submetido, lembra o que é pressão? Molécula empurrando parede do recipiente, molécula empurrando molécula. Vai acontecer que esse gás vai violentamente passar para o lado de cá, devido a ele ter pressão aqui, né? As moléculas vão se empurrar e esse gás vai ter mais espaço para se redistribuir e assim ele o vai fazer. Portanto, a pressão dele vai ser reduzida em relação à primeira, né? Aqui no caso você tem um volume dobrando e uma pressão caindo pela metade. Né? Então, em relação ao caso inicial, a pressão do gás diminui e o volume aumenta, né? A pressão do gás cai pela metade, o volume dobra. Se esse volume aqui for igual a esse volume aqui, né? V está virando 2V, P vai virar 2P. Só que aconteceu isso sem troca de calor, sem variação de temperatura. Por que eu sei que não tem variação de temperatura? Porque, além de não ter calor, o gás se rearranjou sem realizar trabalho. O gás não empurrou um êmbolo aqui para se reorganizar. Ele apenas tinha mais espaço por conta da abertura dessa válvula, se reorganizou sem realizar trabalho. Se não teve troca de calor e ele não realizou trabalho,
não tem também variação de energia interna. Se você estivesse perguntando sobre a temperatura do gás em expansão livre, ela também não se modificou. Você tem todos esses camaradinhas aqui da nossa equação da primeira lei da termodinâmica iguais a zero. Então, esse capítulo nos preparou para a gente chegar agora em teoria cinética dos gases, em que a gente considera cada... uma última coisa antes disso, né? A expansão livre, ela é um processo irreversível. Então, nenhum processo dos quais a gente estudou até agora é capaz de reverter. Falar, um processo isobárico, um processo isotérmico. Um processo isotérmico consegue reverter isso aqui, fazer o gás se reorganizar todo aqui. Vai lá, gás, entra aqui para dentro de novo que agora nós vamos fechar a válvula. Não tem como, né? A expansão térmica é um processo irreversível, portanto, ela não pode ser representada em um diagrama PV, tá? Então, todos esses processos anteriores tinha lá o diagrama PV ilustrando ele. A expansão livre não. Tá? Ela é irreversível, nenhum dos processos que a gente estudou é capaz de retornar o gás para a configuração inicial. E a gente vai ver o que isso significa, né? Um processo ser reversível melhor no próximo capítulo. Agora a gente vai ir lá para o FET para ver esses processos acontecerem em uma outra simulaçãozinha. Então, antes da gente encerrar, vamos dar mais uma passadinha no FET. Essa vai ser bem rapidinha. Bom, estamos aqui no FET. Vamos ver então o que é um processo realizado a volume constante. Eu vou marcar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai travar aqui, ó. O nosso êmbolo, entre aspas, ele está aqui, ó. A parede que se movimenta do nosso recipiente é essa, ó. Aí o que eu vou fazer? Para realizar um processo a volume constante, eu vou travar aqui. Aquele processo que a gente viu era um processo a volume constante, né? Se você voltar lá no vídeo, o processo a volume constante que a gente viu era um processo de diminuição de temperatura. Então o que eu faço? Diminuo a temperatura do recipiente aqui, você vê a pressão caindo. E você viu que isso aconteceu também naquele gráfico. Ele liga dois pontos em que a temperatura está caindo e a pressão está caindo. A gente vai ver melhor essas análises de diagrama PV no próximo capítulo. Então você viu aqui a temperatura cair e a pressão cair em um processo a volume constante que eu imitei o que a gente tinha lá naquele gráfico. A gente tinha também um processo a pressão constante, uma expansão a pressão constante. Eu marquei aqui que o processo aqui vai ser de pressão constante, mas que eu posso deixar o volume livre para se mover. Então, a expansão a volume constante é mais ou menos isso aqui, ó. Eu aumento de temperatura, o recipiente aqui, ó. Eu aumento de temperatura. Opa, marca aqui, ó. Eu aumento de temperatura, o volume vai aumentando. Então você tem aqui uma expansão isobárica. Mantive a pressão constante e foi expandindo o volume por meio do aumento de temperatura aqui. Tá bom? Como que a pressão fica constante? O gás ele vai se reorganizando de maneira, né? Você vai tendo a oportunidade lá, pensa aqui nessa simulação aqui, se essa parede aqui é móvel, o gás ele ganha mais energia e vai utilizando essa energia para empurrar a parede do recipiente e conseguir se acomodar. Aí a pressão não aumenta. Tá? Por isso esse processo aqui é dito a pressão constante. Se você olhar para cá, você vê que a pressão não está aumentando. Então, aqui uma contração, pressão sempre mantida constante, uma contração isobárica, aqui uma expansão isobárica por meio do aumento de temperatura. Tá bom? O que mais? Você tem aqui o processo a temperatura constante. Como que seria a expansão
isobárica, a expansão isovolumétrica, eu pego aqui, aumento o recipiente e a temperatura se mantém constante aqui ao longo do processo. Olha aqui, 233 Kelvin, o processo está sendo a temperatura constante. Eu vou diminuir aqui, essa temperatura ficou constante o tempo inteiro. Como que você faz isso? Aqui na simulação não está mostrando, mas é o chamado banho térmico, né? Você coloca esse recipiente aqui perto de um outro reservatório muito maior do que ele, com uma temperatura fixa, de maneira que ele vai sempre ceder calor ou receber calor desse cara aqui, de maneira que a temperatura dele possa se manter sempre constante. Então, você pode pensar assim, eu vou diminuir aqui. Não, esse cara vai querer ganhar calor, esse cara vai querer ganhar, aumentar de temperatura, eu vou aumentar os choques aqui todo e tal, só que por ele estar lá no chamado banho térmico, o reservatório térmico vai absorver esse calor para o nosso recipiente aqui e manter a temperatura constante. Então é assim que esses processos termodinâmicos podem ocorrer, né? Exemplos aqui usando as simulações do FET. Vamos voltar para a nossa simulação, para a nossa, apresentação. E agora sim nós vamos encerrar o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem mais longo do que o de costume, né? Porque esses dois conceitos, trabalho e primeira lei da termodinâmica, eles estão amarrados. Foi um vídeo com um pouco mais de simulações. Então, a boa notícia é que acabou a unidade. A gente se vê lá em Teoria Cinética dos Gases, que vai ser a nossa próxima unidade de estudo. Portanto, fica assim. Até lá.